quanto para a espiritualidade é a busca da verdade e a compreensão da natureza essencial da realidade. O objetivo da ciência é uma compreensão completa dos princípios fundamentais subjacentes ao universo físico em todas as suas diversas formas. A espiritualidade é o despertar da sabedoria sobre como nos relacionamos afetivamente uns com os outros e com o mundo. A ciência busca iluminar nossas mentes, enquanto a espiritualidade busca despertar nossos corações. Cada um é necessário para a plena fruição um do outro. Ciência e fé cada dia mais estão conectados. Embora alguns possam considerar a ciência antagônica ou contraditória à religião e à espiritualidade, a verdade é que o apego compulsivo a doutrinas e dogmas particulares são inimigos tanto da ciência quanto de uma compreensão mais profunda da espiritualidade. Historicamente, a ciência muitas vezes parece ser um desacordo com a religião, mas, no entanto, existe uma forma de espiritualidade com a qual a ciência não discorda. Curiosamente, os místicos de todas as tradições religiosas parecem estar substancialmente de acordo com isso. O misticismo vai além da religião tradicional por permitir uma experiência direta e pessoal com a divindade ou com a espiritualidade em questão, o que fere, os dogmas das maiores religiões do mundo, pois elimina a figura do intermediário. A iluminação ou a experiência mística, a experiência com Deus, é o nome dado para o contato direto com a divindade, que é um estado de consciência no qual o indivíduo vislumbra tudo aquilo que está além do plano físico. Porém, essa união com o todo só é possível através de uma dedicação espiritual que capacita o ser humano a se livrar das tentações mundanas ocasionadas pelo próprio ego. As experiências místicas estão relacionadas nas maiores religiões do mundo e também na cultura oriental, descrevendo situações de contato direto com Deus, ou pelo menos essa sensação. Em busca de tal objetivo, o místico estuda as coisas divinas para viabilizar o seu encontro direto com Deus. O místico cristão, ou então o místico sufi, que é do islamismo, ou então o mestre Zen e os budistas parecem estar em perfeito acordo, mesmo quando muitos religiosos que ainda não tiveram esse despertar espiritual estão brigando uns com os outros por pequenas diferenças doutrinárias. O filósofo do século XX, Aldous Huxley, se referiu a essa invariante mística entre culturas e épocas como filosofia perene. Ou seja, existe uma unidade transcendente das religiões. Nesse nível de espiritualidade, não há conflito algum com a ciência e nem entre as religiões. Porque, quando atingimos o nível espiritual, a dimensão espiritual, fica para trás os conflitos de dogmas, de doutrinas, de religiões uma contra a outra, porque eu tenho o caminho, a outra não tem. Então, a partir do momento que você tem esse encontro pessoal com Deus
essa experiência de Deus, essa experiência mística, todas essas brigas de doutrinas vão tudo por água abaixo, porque você entra em um outro plano. E a briga entre religiões e doutrinas é uma briga a nível material e mental. E o nível espiritual está acima disso aí. Nós podemos fazer uma analogia com o celular. O celular é material, mas para termos acesso ao seu conteúdo é preciso conectar na internet, conectar no Wi-Fi, e assim é o mundo espiritual. Deus é onipresente e Ele está presente em nós, mas para entrarmos no mundo espiritual, no reino de Deus, nós precisamos conectar. E essa conexão é feita através de oração, da meditação, contemplação, e é que nós percebemos então a presença de Deus dentro de nós, especialmente a oração do silêncio. Portanto, o mundo espiritual está aqui, mas nem sempre estamos nele. Se eu estudo, por exemplo, teologia, doutrinas, tudo isso, se eu não tiver essa conexão, será apenas um conhecimento teórico, mas não conhecerei a sabedoria de Deus, que é feita por meio dessa conexão. Quando conseguimos conectar com Deus, com o Espírito Santo, recebemos uma espécie de download de sabedoria vinda do alto. Portanto, se não realizamos a conexão, nós ficamos no mundo do falatório e não entramos na dimensão espiritual. Qual é a grande mudança quando entramos no mundo espiritual? É que aqui passamos a enxergar com os olhos de Jesus. Então, independente do que a pessoa foi, do que a pessoa é, se ela é um ladrão, se ela é um corrupto, seja lá o que for essa pessoa, nossos olhos enxergarão Cristo dentro dela. Quando você olha para o mundo e para as pessoas e consegue enxergar Cristo dentro de cada um, você está enxergando o mundo espiritual. Enxergar a presença de Deus em cada um, independente de quem eles sejam. E você está também no mundo espiritual quando você começa a perceber como filho de Deus, porque Cristo está dentro de você. E a partir disso começa a realmente vivenciar o que é a vida espiritual. Você começa a se perceber que você é espírito e não apenas um corpo, uma matéria. E começa então a se libertar da visão errônea do mundo material. Você então passa a ter consciência de que se tirar o espírito de você, você está morto, porque você é espírito, que vivifica. Por isso, essa palavra que vem de ruá, do hebraico, o espírito é o ruá, que significa o sopro da vida, é o sopro que dá a vida. Se nós tiramos o espírito, nós morremos. Precisamos então parar de olhar o mundo das aparências e começar a enxergar o Filho de Deus, a presença de Cristo em cada ser humano, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, então nós também somos Espírito. O que nós enxergamos no mundo material é formado pela nossa mente, e a nossa mente que vai dando forma ao mundo material como nós conhecemos. A mente vai produzindo as formas de acordo com nossas crenças. A minha mente é comandada pelo meu ego, mas se a minha mente for comandada por Cristo, nós conseguimos enxergar além das formas, enxergamos Deus
em cada um de nós. Enquanto a minha mente e a sua estiver comandada pelo ego, nós enxergaremos somente a matéria e somente o nível mental. Mas se estivermos com a mente comandada por Cristo, nós enxergaremos o mundo espiritual, além da matéria e além do nível mental. Portanto, eu preciso escolher se vou ficar conectado com a minha mente em Deus ou com a minha mente na mente dos homens. As leis da física, da química, da matemática sempre existiram e que fazem parte da harmonia do universo. E o homem, ele vai descobrindo aos poucos essas leis e a partir desses conhecimentos desenvolvem tecnologias e vai automatizando e mudando as formas do mundo em que nós enxergamos o mundo da matéria e o mundo na nossa mente, porque vão mudando os conceitos e mudando as crenças e vão tornando visível algo que na verdade já estava aí desde todo sempre. O homem utilizou as leis da física, química e matemática já existentes para evoluir sua tecnologia. Entretanto, o homem tem evoluído muito pouco espiritualmente. Por sermos filhos de Deus, e Deus é inteligência infinita, o Criador do universo, e se Deus mora dentro de nós, então nós temos também a possibilidade do contato dessa experiência da inteligência infinita, chamada inteligência espiritual, que está dentro de nós. E por isso que o ser humano tem dentro dele essa capacidade, inclusive, de criar. Se eu estou na dimensão espiritual e não tenho o apego material, porque o importante para mim é o mundo espiritual, então eu fico desapegado da matéria e fico inclusive desapegado do nível mental, dos conceitos, dos dogmas, das doutrinas e das crenças. Mas então, se eu enxergo somente o mundo material, eu vou apostar todas as minhas fichas na matéria e obviamente eu vou ficar apegado aonde eu apostei minhas fichas, na matéria que eu apostei. E obviamente, se eu estou com apego, eu terei sofrimento, angústia, ansiedade e doenças emocionais. É perecível, ou seja, acaba se nós o pegamos nisso. Nós estamos apegados na matéria, ou seja lá objetos ou pessoas, obviamente isso aí acaba e não tem jeito da gente ter o controle de quando realmente vai acabar. E nós sofremos com isso. A ansiedade, e o imaginário vai além do fisiológico, e aí nós ficamos com todas essas doenças emocionais que estão aí povoando todo o nosso mundo. Exatamente porque nós estamos apostando as nossas fichas em coisas que podem terminar a qualquer momento. Esse é o mundo da matéria, esse é o mundo da mente sem Deus, da mente do ego. Jesus disse: meu reino não é desse mundo, ou seja, não é do sistema do mundo, desse sistema material centrado em pessoas e objetos. Mas Jesus também fala: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino que não é desse mundo está dentro de nós. Não é uma coisa que depois de eu morrer. Não, é agora. E Ele está dentro de nós. Nossa riqueza é Cristo dentro de nós. Quando percebemos isso, temos o suprimento infinito. Como o Pai, na parábola do filho pródigo, disse ao filho mais velho: filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é teu. Então tudo que temos é o suprimento infinito de Deus, que não são riquezas materiais,
mas são riquezas espirituais. Os pássaros, os animais já entenderam isso. Você não vê um passarinho ansioso para o que vai acontecer amanhã, nem um animal, só o ser humano que fica assim. Por quê? Porque ele se desvinculou dessa harmonia de Deus e tentou seguir o seu próprio ego. Por que que o ser humano tem ansiedade e tem toda essa angústia? Porque ele quer ter o controle. E nós não temos esse controle que queremos ter. Por isso que nós temos que entregar o nosso controle para quem tem o controle não só da gente, mas do universo todo. O universo é controlado por leis físicas, químicas, matemáticas sofisticadas que existem desde todo sempre. Que tal entregar a nossa vida ao controle, a essa inteligência superior que controla tudo, do que tentar a gente se controlar pelo nosso ego, que é na verdade uma mentira e que nem tem existência em si. Uma espécie de intoxicação da nossa mente que nos coloca no mundo das ilusões e das aparências. Porém, o ser humano, por causa do ego, colocou um véu em cima desse Deus que está dentro dele, para então seguir a si mesmo. Tentar buscar lá fora as riquezas materiais e pessoais para tentar substituir uma riqueza infinita que tem dentro dele mesmo e que não consegue enxergar. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que só é preenchido por Deus. E ele passa a vida tentando preencher esse vazio, seja lá com consumo, com droga, com bebida, com dinheiro, com construções, com carros importados, com compras, mas aquilo nada sacia. Até chegar um dia que ele entra em colapso, que ele vê que o tempo está passando, mas ele não consegue preencher esse vazio. E aí ele entra em parafuso, ele entra em depressão, ele entra na crise do vazio existencial, que é a crise mais comum que existe hoje no mundo. Um mundo que vive agora uma epidemia de doenças emocionais. Os remédios que são mais vendidos são os remédios controlados de tarja preta, os ansiolíticos, remédio para dormir, porque o ser humano ele não está bem emocionalmente. E não está bem porque ele está procurando lá fora o tudo que já existe dentro dele. Quando estamos conectados com Deus, fazemos parte do mundo espiritual que Jesus chamou de vida eterna. Jesus nos alerta que não fiquemos ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Por que então esse desespero para saber quando vai acabar o mundo? O mundo acaba quando cada um de nós morre. Quando eu morro, acabou o sistema do mundo para mim. Por quê? Aí morreu o meu ego. O fim do mundo para mim é quando eu morro. E você também. E porque quando nós morremos, acaba o que nós entendíamos como realidade da matéria, que era uma ilusão. E permanece somente a realidade eterna, ou seja, a realidade espiritual. Se você estava conectado na realidade espiritual, sua vida continua. Mas se você estava desconectado com a realidade espiritual, ou seja, sem vida espiritual, morto espiritualmente, e aí você morre fisicamente, ou seja, sua realidade física acabou, como você não tem vida na dimensão espiritual, então acabou tudo, terminou. Terminou o jogo. Conecte-se então com Cristo enquanto há tempo, e o tempo é agora. Nós temos inclusive dois nascimentos, o nascimento físico, que é o biológico, e o nascimento espiritual, também chamado novo nascimento, que como Jesus falou para Nicodemos, o nascer de novo. Então, quando nascemos de novo,
entramos na dimensão espiritual, chamada no cristianismo de reino de Deus ou reino dos céus. E no reino de Deus não existe espaço ou tempo, pois eternidade não existe passado e nem futuro. Por isso que nós curamos praticamente de quase todas as doenças emocionais, psicológicas, quando nós entramos na dimensão espiritual. Porque quando nós entramos na dimensão espiritual, automaticamente é eliminado o espaço e tempo, eliminado o passado, que é o que nos traz mágoa, ódio e sentimento de culpa, e eliminado o futuro, que sempre traz ansiedade, traz angústia. Porque quem está na dimensão espiritual, e isso é o ensinamento de qualquer tradição religiosa do mundo, dos místicos, das pessoas de cada religião que estão em pleno contato com Deus, é que o que existe é o agora. O passado está na nossa memória e o futuro em nossa imaginação. A chamada vida eterna está disponível a todos nós e podemos entrar nela aqui mesmo, após termos o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Que Deus abençoe com essa graça de nascer de novo. Um grande abraço no coração.